Eu estava com as mãos mergulhadas em água sanitária quando minha mãe apareceu na porta e disse, sem olhar nos meus olhos, não esquece de esfregar bem atrás da privada. O coronel é exigente. Não houve bom dia. Nem por favor. Só a ordem seca e um lembrete de que mesmo aos 37 anos, com 2 operações no currículo, eu ainda era a filha invisível. A que limpa, que serve, que cala. A soldada que nunca virou mulher aos olhos dos próprios pais. A casa estava cheia de preparativos. Talheres de prata, a louça azul que só saía do armário em ocasiões especiais, guardanapos dobrados com anel de vidro, e minha mãe correndo de um lado para o outro como se fosse uma primeira-dama de condomínio. Tudo para impressionar o tal coronel que viria jantar no dia seguinte. Um colega do meu pai, da época em que ele ainda usava farda. Agora aposentado, vivia contando histórias de quando botava ordem em pelotão, mas mal conseguia levantar do sofá sem bufar. E eu fui escalada para dar um jeito na casa. Lavar banheiro, passar pano, arrumar flores na mesa. Meu pai disse com a maior naturalidade do mundo. Já que você tá aí sem fazer nada, ajuda sua mãe, né? Quem serviu ao exército serve aqui também. Eu não respondi. Só abaixei a cabeça e continuei esfregando. Não valia a pena. Nunca valia. Desde que me mudei de volta para cá, temporariamente, por conta de uma transferência que atrasou, venho escutando isso, que eu sou dura demais, cheia de regras, autoritária como se fosse alguém. E eu sou alguém. Eu sou oficial. Tenho patente. Tenho responsabilidade. Já dei ordem em situação de tiroteio. Já vi companheira sangrar no meu colo. Mas para eles, isso não vale nada. Aqui, nessa casa, sou só a filha que nunca foi feminina o suficiente. A que não casou. A que encheu o peito de orgulho besta e meteu farda em vez de maquiagem. Eu cresci ouvindo que mulher militar não casa, vai acabar sozinha, vai virar bitolada. Quando passei no concurso, minha mãe não contou pra ninguém. Quando fui promovida a major, meu pai disse: legal, mas não esquece de visitar sua irmã, ela tá grávida. E agora, na véspera desse jantar, sou eu quem deve esfregar chão, pendurar paninho de mão novo no lavabo e ficar calada quando a visita chegar. A frase que me desmontou veio à noite, quando já era quase hora de dormir. Estávamos sentados na sala, e minha mãe sorriu, daquele jeito venenoso e afiado, e disse: lembra, hein? O coronel vai jantar aqui. Você não abre a boca. Sirva e desapareça. Meu pai soltou uma risada baixa. Minha irmã, que estava na videochamada, fez cara de quem achou engraçado. Eu apenas sorri, mas não pelo motivo que eles imaginavam. Eles achavam que meu silêncio era obediência. Sempre confundiram minha compostura com fraqueza. O que minha mãe não sabia era que o coronel que viria não era só colega do meu pai. Ele também era o responsável direto por assinar minha promoção. Ele conhecia minha trajetória. Sabia o que eu fiz, o que eu perdi, o que enfrentei. E mais do que isso, me respeitava. Mas eu não disse nada. Deixei que eles me vissem com as luvas de borracha, o balde, os panos de chão. Deixei que zombassem, que organizassem a noite como se eu fosse uma intrusa. Na madrugada fui até meu quarto, aquele minúsculo nos fundos da casa, onde mal cabe minha mala e uma cama, e abri o armário onde, dobrada, estava minha farda oficial, com minhas condecorações. Passei a mão com calma pelas insígnias. Respirei fundo. Não senti raiva. Senti algo mais perigoso. Clareza. Na manhã seguinte, eu lavaria as taças. À tarde, eu colocaria a toalha de mesa. À noite, eles iriam descobrir que não se trata apenas de um jantar. E que a mulher que eles ensinaram a apagar era, na verdade, quem acendia a luz da casa. Porque o que eles achavam ser o clímax da própria importância era, na verdade, o palco da queda deles. E o início da minha revelação. Eu era a única criança da escola que escondia as medalhas da Olimpíada de Matemática na mochila. Não porque me faltava orgulho, mas porque, em casa, orgulho era sinônimo de afronta. Toda vez que eu mostrava uma conquista, minha mãe dizia: se continuar assim, vai acabar sozinha. E meu pai completava: homem nenhum quer uma mulher que acha que manda em tudo. Foi assim minha infância inteira. Qualquer sinal de força era podado. Qualquer iniciativa era vista como rebeldia. A primeira vez que mencionei que queria seguir carreira militar,
Minha mãe virou o rosto e fingiu não ouvir. A segunda, ela riu. Você vai andar de coturno? Nem sabe andar de salto. Meu pai me olhou de cima a baixo e disse: tem que ser muito frustrada para querer viver no meio de homem fardado. Isso é coisa de quem não sabe ser mulher. Mas eu sabia quem eu era. E talvez por isso mesmo, fiquei em silêncio. Não foi um silêncio de rendição. Foi um silêncio de quem escolhe a rota mais longa e mais difícil, para não depender de ninguém. Eu estudava à noite com lanterna escondida embaixo da coberta, porque minha mãe dizia que luz acesa depois das 22 era coisa de doente. Eu escondia meus livros da ESA nas prateleiras de trás da estante, entre revistas antigas de crochê e recortes de receita. Ela achava que eu estava lendo coisa de mulher e me deixava em paz. O que ela não sabia é que, aos 17, eu já tinha decorado todas as etapas do concurso militar. E quando passei, eu não contei. Só entreguei a carta no dia do embarque. Minha mãe chorou. Mas não de saudade. Ela chorou de raiva. Dizia que eu a estava envergonhando, que as vizinhas iam comentar, que ninguém da família tinha feito isso. Meu pai nem olhou para mim. Só me entregou uma mala e disse: se sair por aquela porta, não volta mais. Eu saí. Voltei anos depois, farda passada, postura erguida, insígnias no peito. E o que encontrei? Silêncio. Meu nome nunca foi citado nas reuniões de família. Nas redes sociais da minha irmã, eu era a tia que mora longe. E quando alguém perguntava por mim, minha mãe desviava. Ela tá por aí, fez uma escolha. É, diferente. Como se eu fosse uma mancha, um erro a ser varrido para debaixo do tapete. Na última visita, antes de me mudar de volta, por conta de uma realocação temporária do batalhão, minha mãe me recebeu com a frase que ficou presa como um espinho. Você devia ter vergonha de usar essa farda. Ela disse isso enquanto passava batom, se olhando no espelho. Como se minha existência fardada atrapalhasse o reflexo dela. Ela disse que eu era masculinizada, grossa, intensa demais, que não sabia conversar como uma mulher normal e que, se continuasse assim, terminaria dando ordens para a parede. Ela não sabia que naquela semana eu havia liderado uma operação de resgate, que salvei uma criança de 8 anos de um desabamento, que dei voz de comando em um tiroteio com granada estourando a menos de 10 metros de mim, que um sargento me agradeceu com lágrimas nos olhos depois que eu negociei a libertação do irmão dele. Mas minha mãe não via isso. Não queria ver. Na cabeça dela, eu ainda era a menina que ousou contrariar os vestidos florais e as vontades da casa. Eu era a desobediente que ousou ser forte demais e que agora precisava ser punida com silêncio, humilhação e exclusão. E o mais cruel era que ela não gritava. Ela não me insultava aos berros. Ela fazia pior. Me apagava. Me reduzia a alguém sem importância. Como se eu fosse apenas uma hóspede que tinha a obrigação de limpar atrás do vaso sanitário. Meu pai era o eco mudo. Concordava com ela em tudo, mesmo que por omissão. Ele que já usou farda, que sabe o peso de uma patente, assistia calado a tudo. Talvez por inveja, talvez por machismo, talvez por medo de reconhecer que a filha que ele tanto tentou podar floresceu num campo que ele nunca conseguiu pisar. E agora, ali, na véspera do jantar que eles estavam preparando para o coronel, um dos maiores nomes da Reserva Nacional, minha mãe estava radiante. Era a chance de impressionar, de mostrar que ainda era gente importante, de reviver os tempos de glória do meu pai através de bajulação e vinho caro. E eu, escalado oficialmente para servir a mesa. Ela dizia que uma mulher que lavou quartel pode muito bem lavar copo. E eu lavava. Mas o que ela não sabia é que o coronel vinha por mim. Não por eles. Ela achava que a presença dele na casa era uma conquista dela, mas era, na verdade, o primeiro passo da ruína que ela mesma construiu, com cada comentário venenoso, com cada tentativa de me apagar. E quando a campainha tocar, quando ele atravessar aquela porta, quando os olhos dele se encontrarem com os meus, o que ela tanto tentou esconder vai ser dito em voz alta. Não por mim, mas por ele, diante de todos. E o que era para ser a noite deles vai ser o palco da minha verdade. A chave do portão fazia um estalo diferente da porta principal.
Era mais áspero, mais seco. Era quase como se dissesse: você entra por aqui. Não pelo mesmo caminho que seus pais. Não pela entrada da casa onde você cresceu. Mas pelo corredor lateral, entre o tanque e o varal, até chegar ao quartinho improvisado onde eles decidiram me colocar quando voltei. Foi ali, naquele cômodo com um colchão de espuma fina, uma janela sem tranca e um ventilador que oscilava como se estivesse prestes a morrer, que eu morei pelos últimos 2 meses. Oficialmente, voltei para ficar temporariamente. A base onde eu serviria estava em reforma, e o alojamento não estava pronto. Como era na mesma cidade onde meus pais viviam, achei que seria prático, e talvez até uma chance de reconciliação silenciosa. Mas o que encontrei não foi acolhimento, foi funcionalidade. Eles não me receberam. Me reaproveitaram. Minha mãe foi a primeira a dar o tom. Disse que não havia espaço nos quartos principais porque a casa tinha mudado e minha irmã precisava de lugar quando vinha com os filhos. Meu pai apenas apontou o quartinho dos fundos, sem cerimônia. Ali dá pra ficar, né? Só arrumar a tomada da luz e comprar um colchão decente. Comprei. Aliás, comprei tudo. Paguei o colchão, o ventilador, a conta de luz atrasada que ninguém mencionou e até o reparo da caixa d'água que estourou no segundo fim de semana. Quando o pedreiro veio, minha mãe disse para ele me procurar diretamente, porque era a minha área da casa. Ela falava como se fosse um anexo, uma pensão. Como se eu tivesse alugado aquele espaço e não tivesse o direito de cruzar a linha da porta principal sem bater. As refeições eram um caso à parte. Nos primeiros dias, me convidaram para jantar. Mas os horários eram erráticos. Às vezes eu chegava da base às 20 horas e a comida já tinha sido guardada. Outras vezes, estavam todos sentados. E o silêncio era tão frio que eu mesma preferia me servir na panela, em pé, e levar para o quarto. Certa noite, escutei minha mãe falando ao telefone com uma amiga. Ela tá morando aqui, sim, mas a gente quase não vê. Vive no quartinho dela. Sabe como é? Quem escolhe vida de homem depois tem que aguentar. Eu aprendi a não reagir. Mas as palavras criavam uma película dentro da minha pele. Uma casca que endurecia, camada por camada. Eu pagava o mercado às vezes. Comprava frutas, legumes, arroz. Mas minha mãe tirava as etiquetas dos produtos e colocava na despensa como se tivesse sido ela. Nunca um agradecimento. Nunca um "obrigada, filha". Era como se minha presença servisse para equilibrar o orçamento da casa. Um corpo que lava, limpa, conserta, paga e que sabe o lugar de onde não deve sair. Na semana do jantar com o coronel, eu ofereci ajuda com a logística. Disse que poderia cuidar da segurança do acesso, já que algumas pessoas importantes estariam presentes. Minha mãe revirou os olhos. Você só complica, menina. Já basta aquele uniforme no cabide assustando as crianças. Meu pai completou. Aliás, dá uma lavada na garagem amanhã. Tá uma nojeira. Eu sorri. Peguei o balde e lavei. Eles pensavam que estavam vencendo, que eu tinha me rendido. Mas por dentro algo crescia. Algo que eles não viam. Algo que nenhum pano sujo conseguiria apagar. Na noite anterior ao jantar, ouvi uma conversa na cozinha. Minha mãe estava instruindo uma das vizinhas que viria ajudar a servir os convidados. Ela fica no quartinho dos fundos, coitada. Quase não fala com ninguém, mas é esforçada. Bota ela para cortar o queijo, dobrar guardanapo. Só não deixa ela muito à vista. Vai parecer que a gente virou bagunça. Eu respirei fundo. Voltei pro meu canto. Abri minha mala. E pela primeira vez em semanas, tirei minha farda. Não aquela de treino. A de gala. Aqui tem cada condecoração costurada à mão. Aqui tem minha patente bordada em dourado. Aqui representa tudo o que eles fingem que não existe. Pendurei num cabide e deixei no canto. Ela ficou ali como um lembrete silencioso. Não para mim, para eles. Porque no dia seguinte, quando o coronel bater na porta e olhar para mim, ele não vai ver a filha encostada que mora nos fundos. Ele vai ver a general que eles fingem não conhecer. E quando ele disser isso em voz alta, tudo que eles tentaram apagar vai brilhar no meio da sala. E o mundo que construíram em cima da minha ausência vai ruir diante de uma única palavra. O dia amanheceu com o barulho de panelas e passos apressados no corredor. O cheiro de cebola frita tomou o quintal antes mesmo das 7 da manhã. Eu ainda estava deitada, com os olhos abertos,
encarando o teto de gesso rachado do quartinho dos fundos, quando ouvi minha mãe discutindo com alguém ao telefone. Ela dizia que não tinha tempo para erros, que a noite seria importante, que tudo precisava parecer perfeito. Não era apenas um jantar, era o evento que salvaria a imagem da família. Levantei devagar, vesti minha calça de moletom surrada e fui até a cozinha me oferecer para ajudar. Minha mãe me olhou com aquele sorriso que ela usava quando queria parecer simpática diante de estranhos, mas que só carregava sarcasmo. Disse que sim, que eu podia ajudar, mas sem atrapalhar. Entendi o recado. Entendi todos os recados desde o dia em que voltei a morar naquela casa. Ela me deu uma lista de tarefas. Passar pano na sala, organizar os talheres por ordem de uso, arrumar os guardanapos com laço de fita vermelha, porque o coronel gosta de detalhes, segundo ela. Tudo era para impressionar o coronel. Cada taça limpa era uma tentativa de reconstruir um passado que eles romantizavam, como se ainda fossem um casal importante dentro da caserna. Meu pai limpava os troféus antigos com pano seco, resmungando datas e nomes de pessoas que provavelmente já estavam mortas. Ele usava uma camisa engomada que mal fechava na barriga, andando pela casa como um velho comandante que perdeu o posto, mas não a pose. A cada movimento dele, a casa se enchia de um ar de museu, de tempo congelado, de importância plastificada. Eu seguia calada, executando as ordens sem olhar nos olhos de ninguém. No meio da tarde, minha mãe entrou no quarto sem bater. Olhou ao redor com expressão de desprezo e avisou que já tinham definido como seria minha participação. Você serve as entradas. Não precisa abrir a boca. Só faça isso direitinho, por favor. A última coisa que a gente precisa é de um escândalo. Ela enfatizou a palavra escândalo, como se a simples presença da filha fardada fosse um risco, como se meu histórico militar fosse uma ameaça à ilusão que ela pretendia encenar. Acrescentou, como quem dá um puxão de orelha, que eu devia me lembrar de que aquela casa tinha regras e que o respeito vinha da discrição. Você sempre foi muito intensa. Isso aqui não é quartel, disse, ajeitando a gola da própria blusa diante do espelho do corredor. Eu só assenti, sem tirar os olhos da toalha de mesa que eu ainda passava com o ferro portátil. Não havia nada que eu pudesse dizer que mudaria aquela narrativa. Para eles, eu ainda era a filha que estragou o plano, que quebrou o molde, que insistiu em ser o que não cabia nas fotos de Natal. O sol foi caindo devagar, tingindo a parede da varanda com tons de laranja, enquanto minha irmã chegava com os filhos pequenos, vestidos com roupas desconfortavelmente formais. Ela me ignorou na entrada, como sempre fazia, com um beijo no rosto rápido, sem contato visual. 1 hora depois, começaram a chegar os convidados. Alguns ex-colegas do meu pai, outros parentes distantes, 2 vizinhos mais próximos. Todos elogiavam a decoração, o vinho, a disposição da mesa. O nome do coronel circulava pela sala como se ele fosse uma celebridade. Quando o portão fez o som metálico de trancar e o carro oficial estacionou, todos se apressaram para seus lugares. Meu pai assumiu a postura de anfitrião. Minha mãe organizou os últimos detalhes com as mãos trêmulas. E eu, ali no canto, com uma bandeja de salgados na mão, fui tratada como uma funcionária que não deveria existir. Antes que o coronel entrasse, minha mãe veio até mim e falou baixo, como se me desse uma ordem final. Só fique calada e, por favor, não atrase o serviço. Ela queria que eu fosse invisível, que servisse e desaparecesse, que não interferisse na narrativa que ela estava tentando impor com taças de cristal, orquídeas falsas e sorrisos de etiqueta. Ela ainda acreditava que tinha controle da história. Não sabia que o cenário que montou seria palco da própria queda. Não sabia que o coronel não vinha por causa do meu pai. Não sabia que a continência seria feita a mim. Não sabia que a mesa que prepararam para exibir status antigo se transformaria num tribunal da verdade. Eu permaneci em silêncio. Ajeitei o cabelo em um coque discreto e caminhei para o quartinho. Fechei a porta devagar, retirei a camiseta de algodão e vesti minha farda de gala. Passei os dedos pelas condecorações, como quem limpa a memória. Olhei no espelho quebrado que ficava atrás da porta e ajustei a gola. Respirei fundo. O som de vozes aumentava do lado de fora. Risos, cumprimentos, brindes antecipados. A noite estava em movimento. E logo ali, no centro da casa,
Minha mãe sorria, ainda crente de que era dona da situação. Quando voltei e cruzei o corredor, os sapatos batiam firmes no chão de cerâmica. A bandeja ficou no armário. O pano de prato foi deixado dobrado sobre o fogão. A mulher que voltou para a sala não era mais a filha calada dos fundos. Era a oficial que eles fingiram não ver. E o que estava prestes a acontecer não seria um escândalo. Seria história. No armário do quartinho dos fundos, minha farda estava guardada como se fosse um segredo. Não por vergonha, mas por estratégia. Eu sabia que, para certos olhos, ela era uma afronta, uma ameaça, uma prova de tudo que não puderam controlar em mim. Nos dias em que pendurei aquela farda na porta, quando voltava dos plantões na base provisória, minha mãe passava o pano da faxina sem sequer olhar para ela. A ignorava como se ignorasse a mim. E meu pai, quando via, fingia estar de costas. A presença daquele uniforme na casa os fazia andar mais rápido, falar mais baixo. Talvez soubessem que ali havia algo que eles não podiam mais mandar calar. Mas eles ainda se agarravam à ilusão de que controlavam os termos da minha presença. E por isso, naquela noite, eles acharam que eu estaria de avental. Enquanto eles organizavam a mesa de frios e disputavam a posição das taças como quem desenha um mapa de importância social, eu fiquei no quartinho, sozinha. A janela entreaberta deixava entrar a brisa quente da noite e o som abafado de risadas vindo da sala. Lá fora, o mundo da aparência estava pronto para receber o coronel. Meus pais estavam radiantes. Minha mãe com um vestido azul petróleo e o colar de pérolas herdado da tia rica, que só era tirado da caixa de veludo quando o orgulho exigia. Meu pai com a camisa engomada, sapato brilhando e o discurso pronto sobre o tempo de serviço. Eles não sabiam que o homem que vinham receber com tanto entusiasmo já tinha me mencionado em 3 relatórios de mérito. Que ele conhecia meu nome não por acaso, mas por convicção. Que era por minha causa que aquela casa havia sido escolhida como palco da entrega de uma condecoração especial. Mas o mais irônico de tudo é que essa escolha nem sequer foi minha. Foi dele. Ele achou que homenagear um oficial no lugar de sua infância teria um simbolismo bonito. Ele não sabia que naquele lugar, minha infância tinha sido a primeira trincheira, e eu deixei que assim fosse. O horário oficial era 20 horas, mas o carro chegou antes. De onde eu estava, ouvi os pneus no asfalto e o motor desacelerando em frente ao portão. Meu coração acelerou, não por medo, mas por algo parecido com antecipação. Não era nervosismo, era preparação. Eu estava de pé, já vestida, a farda alinhada com precisão, os sapatos polidos, o cap sob o braço. Fiquei ali, na frente do espelho trincado, encarando a imagem de uma mulher que passou uma vida sendo diminuída e que agora carregava cada insígnia como cicatriz em metal. Eu não sentia a raiva dos meus pais naquela hora. Eu sentia algo mais profundo, mais antigo. Um luto silencioso por tudo que poderia ter sido diferente, mas não foi. Porque mesmo agora, à beira de um momento que mudaria tudo, eu ainda desejava que eles tivessem sido capazes de me ver. O som da campainha interrompeu meu pensamento. Foi como o estouro de uma corda tensionada demais. Ouvi minha mãe ajeitando a barra do vestido, correndo em direção à porta, meu pai tossindo para limpar a garganta, como se fosse ele quem daria a primeira palavra. A campainha tocou de novo, mais firme. Abri a porta do quartinho e saí. A casa estava iluminada, a sala cheia, os convidados já acomodados. No corredor, minha mãe olhou para trás, buscando minha presença com os olhos, não por saudade, mas por precaução. E naquele momento, quando me viu, seus olhos congelaram. Ela não disse nada, a boca entreaberta, o colar de pérolas tremendo discretamente sobre o peito, a mão direita segurando a maçaneta. Eu estava ali, diante dela, vestida com a farda que ela passou a vida tentando esconder, não como provocação, mas como verdade. E naquele segundo, antes mesmo do coronel entrar, ela soube que a narrativa dela estava em ruínas. Meu pai apareceu logo depois. Estancou ao meu lado como quem vê um erro de cálculo explodir em pleno ar. Ele olhou para minha farda como quem encara um lembrete de tudo que tentou negar. Nenhum dos dois falou. E eu também não, porque palavras são para quem ainda pode mentir. E ali, entre nós, não havia mais espaço para disfarce. A porta se abriu. O coronel entrou com passo firme, olhar direto.
Estava acompanhado de 2 oficiais de patente inferior e de uma auxiliar administrativa. Assim que cruzou a soleira, me viu. Parou, endireitou a postura, levou a mão à têmpora e bateu continência. Em voz clara, firme, como se fizesse ecoar cada tijolo daquela casa, disse apenas uma palavra: general. A sala silenciou. Os talheres pararam no ar. Os copos deixaram de tilintar. Minha mãe perdeu a cor. Meu pai engoliu seco. E eu mantive os olhos firmes, devolvendo a continência com a serenidade de quem não precisa provar mais nada. Os convidados não entenderam de imediato. Um deles perguntou baixinho se havia alguma encenação militar. Outro sorriu, constrangido, achando que era algum tipo de brincadeira. Mas o coronel não sorriu. Ele se virou para os presentes e disse: estamos aqui hoje não por formalidade, mas por reconhecimento. Pela coragem, pela disciplina e pela liderança de uma oficial que honra o nome da nossa instituição, a oficial de mais alta patente desta casa. E ali, na sala que meus pais prepararam para exibir suas memórias gloriosas, a verdade foi dita pela primeira vez com todas as letras. E não por mim, mas por alguém que eles não podiam desacreditar. O som do salto do coronel no piso da sala ainda ecoava quando o silêncio se instalou como uma névoa espessa entre todos os presentes. Os convidados, já meio acomodados em seus lugares, ainda segurando taças de vinho ou guardanapos dobrados em triângulo sobre o colo, paralisaram como se o tempo tivesse sido suspenso. A palavra general ainda pairava no ar, solta, como uma lâmina que acabara de ser desembainhada no centro do salão. Ninguém sabia exatamente o que dizer, nem o que fazer, porque a sala, preparada meticulosamente por meus pais para ser uma vitrine da relevância social deles, agora servia como cenário de algo completamente diferente. O desmonte, em tempo real, de uma narrativa que vinha sendo alimentada há décadas com silêncio, desdém e mentiras. Minha mãe ainda estava em pé, à beira da porta, como se tentasse entender o que acabara de acontecer. Sua expressão era de quem foi traída por uma peça do próprio teatro. A mão esquerda ainda repousava no encosto da cadeira mais próxima, mas os dedos já não seguravam nada, apenas o vazio. O colar de pérolas que usava tremia discretamente com a respiração irregular. Já meu pai havia se sentado, mas não por conforto. Seus olhos estavam fixos no chão como se quisesse que ele se abrisse e o tragasse. Aquele homem que passou anos dizendo que ninguém respeitaria uma mulher de farda, agora estava diante de um oficial superior que se curvava diante da filha que ele sempre tratou como invisível. O coronel, com a voz firme, pediu licença e se posicionou no centro da sala. Olhou em volta e, antes de falar, colocou uma pequena pasta sobre a mesa, ao lado do arranjo floral que minha mãe havia posicionado com tanto orgulho. Senhoras e senhores, ele começou, com um tom que misturava solenidade e sinceridade. Estamos aqui hoje para uma cerimônia discreta, mas profundamente significativa. A oficial que me recebeu nesta casa não é apenas uma militar exemplar. Ela é hoje a mais jovem general da ativa no nosso comando, e sua trajetória é marcada por mérito, coragem e honra. Por isso, fui encarregado de, pessoalmente, entregar a ela a medalha de mérito operacional em nome do alto comando. O peso das palavras caiu sobre o ambiente como um raio que, ao invés de partir, costura tudo com verdades irrecusáveis. Vi minha irmã, sentada ao lado do marido, franzir o senho e virar lentamente o rosto para mim. Ela não sabia. Ninguém sabia. Meu progresso dentro da corporação foi sempre tratado por mim como algo pessoal, discreto. Parte por segurança, parte por proteção emocional. Nunca fiz questão de esfregar meu posto, minha patente, minhas vitórias. Não porque me envergonhasse, mas porque passei tempo demais aprendendo que dentro da minha própria casa, qualquer conquista era vista como desafio, e não como orgulho. O coronel retirou a medalha da pasta com cuidado. Ela reluzia sob a luz dos lustres da sala, refletindo nos olhos das pessoas que ainda não sabiam se deveriam se levantar ou permanecer imóveis. Ele se aproximou e estendeu a condecoração em minha direção. Eu a recebi com ambas as mãos. Não sorri, apenas assenti, com a mesma postura que aprendi nos treinamentos, com a mesma dignidade que mantive durante todos os anos em que servi sob sol, chuva, poeira e descaso. Em nome da força que você representa,
da liderança que você encarna e da coragem com que atravessou os momentos mais difíceis da carreira, eu lhe entrego esta honraria. Mas também como testemunha de algo maior, o reconhecimento de que mesmo dentro das trincheiras domésticas, há mulheres que lutam batalhas invisíveis e saem vitoriosas. Aquelas palavras não estavam escritas em lugar algum. Não faziam parte do protocolo. O coronel falou como quem entende mais do que a formalidade exige. E naquele momento, com a medalha em mãos e a farda brilhando diante de uma sala inteira que sempre me reduziu a servente, eu soube que algo havia quebrado, mas não em mim. Quebrava-se diante de todos o pacto de silêncio que meus pais haviam imposto. A tentativa de apagar quem eu era tinha sido rasgada, linha por linha, pela autoridade de alguém que eles respeitavam. Agora, o que eles sempre tentaram esconder se tornava público, inegável, irrefutável. O coronel se retirou com a mesma firmeza com que chegou. Cumprimentou os convidados com um aceno breve e respeitoso, e antes de sair, olhou uma última vez em minha direção. Foi uma honra, disse. Continue. E então, como quem conclui uma missão, desapareceu pela porta da frente. O som do carro se afastando foi o único ruído que acompanhou a saída dele. Ninguém falava. O ambiente estava saturado de silêncio. Não o silêncio de cerimônia, mas o silêncio do constrangimento. Meus pais continuavam imóveis. E eu, no centro da sala, não me movi. Não pedi desculpas. Não expliquei. Porque não havia nada a ser explicado. A verdade estava inteira, comandando o espaço como nunca haviam deixado que eu comandasse um simples diálogo de família. Pela primeira vez, não havia risos forçados, nem dedos apontando o que eu fiz de errado. Havia apenas eles e a vergonha. E eu, enfim, inteira. O som dos passos do coronel já havia se apagado lá fora, mas o eco do que ele disse ainda vibrava nas paredes daquela casa como um canto de guerra que ninguém ali esperava ouvir. A sala seguia num estado suspenso, como se o tempo tivesse congelado logo após aquela continência. E ninguém sabia exatamente como retomar a noite. Os copos ficaram intactos, os garfos sem rumo sobre os pratos. Até mesmo as crianças, normalmente inquietas, pareciam hipnotizadas pelo peso do silêncio que tomou conta do ambiente. Mas eu sabia o que viria depois. Eu sabia porque, dias antes, um convite havia sido enviado, discretamente, não aos meus pais, mas a mim, assinado pelo próprio coronel, com selo da corporação e todos os protocolos de segurança. Naquela carta, estava escrito com todas as palavras que a cerimônia de entrega seria formal, presencial e realizada no domicílio de origem da homenageada, por escolha do alto comando, em gesto de reconhecimento e reverência. Meus pais nunca souberam desse convite. Eu não contei. E foi essa a maior ironia da noite. A sala que eles tentaram encher com falsas honras agora servia de palco para a única homenagem verdadeira que já passou por aquelas paredes. O ambiente parecia prestes a romper em alguma direção, fosse um pedido de desculpas, fosse uma nova tentativa de fingir que nada havia acontecido. Mas então, antes que qualquer reação surgisse, o toque seco na porta recomeçou. 3 batidas firmes, coordenadas. Não era o coronel. Era a tenente Lorena, acompanhada por 2 oficiais jovens em trajes de gala. Entraram com passos ritmados, trazendo uma pequena mesa coberta com o pano oficial da corporação, o brasão estampado no centro, reluzente sob a luz branca da sala. Ela se apresentou com voz clara. Boa noite, senhora general. Estamos prontos para a entrega de honraria. Não havia mais espaço para equívocos. A noite, toda ela, pertencia a mim. E ninguém naquela casa tinha sido convidado a protagonizá-la. Lorena estendeu um envelope selado, contendo a carta de mérito escrita à mão e assinada pelo alto escalão. Junto a ele, um pequeno estojo em veludo preto que guardava a condecoração especial por bravura em campo. O ar estava denso, não pela solenidade, mas pelo choque. Meus pais, que ainda estavam sentados, pareciam perdidos dentro da própria casa. Meu pai, que passou décadas esperando ser lembrado por alguma antiga glória, via agora o nome da filha ser reverenciado diante dos mesmos olhos que passaram anos fingindo não enxergá-la. Minha mãe olhava a mesa de frios, como se as flores e os laços de fita
fossem provas de algo que ela ainda tentava sustentar. Mas a mesa já não era centro de nada. A única coisa que importava agora estava no pequeno palanque improvisado no centro da sala. A história real que ninguém ali pôde controlar. Quando a tenente começou a ler o texto do certificado, a voz dela era serena, mas firme. Narrava feitos, datas, nomes de operações, resultados. Falava de uma emboscada evitada, de 3 soldados resgatados sob risco de fogo inimigo, de estratégias tomadas em campo que salvaram vidas. Decisões que carregam peso e não aparecem em rede social, que não ganham parabéns de mãe nem curtida de irmã. Eram pedaços da minha vida que sangraram dentro do meu corpo e que até então estavam guardados apenas em relatórios e nas lembranças de quem esteve ao meu lado em silêncio. E agora, essas histórias ganhavam voz. E mais do que isso, ganhavam espaço, dentro da casa onde nunca houve espaço para mim. Conforme a leitura prosseguia, percebi que alguns dos convidados começavam a olhar para mim com um tipo de respeito que vai além da educação. Era como se estivessem finalmente refazendo uma imagem. Como se descobrissem ali diante deles que a mulher que por anos foi tratada como a filha que não deu certo era, na verdade, a maior realização daquela família. Só que eles chegaram tarde demais. O reconhecimento público que tanto buscaram para si agora se derramava sobre mim. Não por vaidade, mas por merecimento. Não por bajulação, mas por integridade. E isso era insuportável para quem passou a vida fingindo que eu não existia. Quando Lorena me entregou a medalha, não houve salva de palmas. Apenas um silêncio mais profundo. Um silêncio que dizia, não temos o que dizer. E era exatamente isso que eu queria. Não discursos, não perdões. Apenas o reconhecimento da ausência deles. A falta de amor, de apoio, de orgulho. A falta de tudo. E agora, que a verdade estava nua no centro da sala, eles sabiam que não poderiam mais esconder. Não de mim. Não deles mesmos. E muito menos das pessoas ao redor. Eu agradeci à equipe com uma inclinação de cabeça. E, em seguida, pedi licença. Disse que precisava de um momento a sós. Caminhei até o quartinho dos fundos e fechei a porta. No silêncio do cômodo apertado, tirei a farda com calma, dobrando cada parte com o mesmo cuidado de sempre. Coloquei a medalha na estante improvisada ao lado da cama e me sentei. Não chorei, também não sorri, apenas respirei. Pela primeira vez em anos, respirei como quem não carrega mais o peso da omissão dos outros nas costas. E enquanto as vozes do lado de fora começavam a se reorganizar, ainda tensas e confusas, eu entendi que tudo havia mudado, que aquela casa, por mais que ainda tivesse as mesmas paredes, já não me continha, e que aquela noite, mesmo sem festa, sem bolo, sem aplausos, era minha. Inteira, irreversível, justa. A voz do coronel não era alta, mas ela tinha peso. Era uma daquelas vozes que não pedem silêncio para serem ouvidas. Elas apenas existem, e o ambiente se curva em torno. Quando ele retornou à sala, após o protocolo formal da entrega, minha mãe já havia se recomposto o suficiente para tentar recuperar o controle da cena. Estava de pé, alinhando os guardanapos que ninguém mais usava, tentando sorrir para os convidados, como se aquilo tudo fosse parte de um plano que ela própria arquitetou. Meu pai havia se refugiado no canto do sofá, ao lado de uma prima distante que murmurava alguma coisa sobre "que surpresa maravilhosa", mas ele não respondia, apenas olhava, como quem assiste à própria história sendo reescrita por alguém com uma caneta muito mais afiada. O coronel agradeceu a presença de todos, e antes que alguém imaginasse que ele se despediria com formalidades, tirou do bolso interno uma folha dobrada, desamarrou os botões da farda com a lentidão de quem não tem pressa para cortar carne podre e começou a falar. Mas ele não se dirigia a mim, nem aos oficiais presentes, nem aos amigos da família. Ele falava para aquela casa, para aquelas paredes que abafaram por tanto tempo tudo o que fui, tudo o que enfrentei, tudo o que lutei para manter de pé. Poucos conhecem a trajetória da general que hoje recebe esta honraria, começou ele, porque, diferente da maioria, ela não teve alicerces, teve obstáculos, não teve incentivo, teve silêncio, e foi esse silêncio que moldou a firmeza com que ela hoje comanda.
porque há uma diferença entre autoridade herdada e liderança conquistada. Meu pai virou o rosto, não de constrangimento, mas de medo. Medo do que viria a seguir, e com razão, porque o coronel continuou. Contou sobre a missão na região de fronteira, quando um grupo de recrutas foi cercado em território de risco. Contou como ela, a mulher invisível da casa, foi a única que manteve a calma, traçou o plano, organizou a retirada, enfrentou o fogo cruzado e carregou 2 soldados feridos nas costas por quase 6 quilômetros. Contou que a operação foi classificada por meses, por motivos estratégicos, e que o nome dela só agora começava a circular com liberdade nos bastidores do alto comando. Ela não é uma mulher que comanda homens. Ela é uma comandante que lidera seres humanos, e faz isso com algo que não se aprende nos livros: integridade. A sala não sabia o que fazer com aquilo. Alguns convidados já não disfarçavam o desconforto. Uma das vizinhas, aquela que sempre perguntava por que eu nunca casava, abaixava a cabeça como quem esconde a vergonha. Minha irmã encarava o próprio copo como se o vinho fosse profundo o bastante para enterrá-la. E minha mãe tentou rir. Tentou esboçar um "é verdade, ela sempre foi decidida". Mas a frase morreu na garganta, sufocada pela presença sólida daquela nova versão de mim que agora todos enxergavam. Ela sabia que qualquer palavra seria desmentida pela ausência de anos, pela falta de fotos minhas nas estantes, pelo fato de nenhum convidado saber que aquela mulher que agora segurava uma medalha tinha saído de dentro daquele ventre. O coronel encerrou com uma frase simples, mas definitiva. É uma honra reconhecer um talento que floresceu mesmo no concreto, que seguiu, mesmo sem trilha, que hoje representa não só a força da instituição, mas a capacidade humana de se tornar maior do que aquilo que tentaram nos fazer acreditar que merecíamos. E então, ele se virou para mim e entregou a folha dobrada. Era uma carta de recomendação, um endosso para assumir uma nova função de comando regional. Algo que, até aquele momento, eu achava estar distante, inalcançável. E ele disse: "Você já está sendo considerada, mas agora eles sabem quem você é. O resto é escolha sua." Eu recebi o papel com as 2 mãos. Olhei para ele, e depois para a sala. Não havia necessidade de palavras. Os rostos diziam tudo. Os rostos diziam: mentimos, escondemos, desprezamos, e agora não temos para onde correr. Minha mãe recuou um passo. Meu pai baixou a cabeça. Eles estavam sendo desmascarados não por escândalo, não por grito, mas pela verdade que atravessava a sala como um corte limpo. Um corte que não sangra, mas que separa definitivamente o antes e o depois, porque eles me criaram para servir. Me ensinaram a calar, a limpar, a dobrar lençóis e a nunca interromper conversa de adulto. Me moldaram para ser invisível, útil, obediente. Mas eu me tornei comandante. E não porque eles deixaram, mas porque eu rompi. E agora, com o nome reconhecido, a farda visível e as palavras ditas em alto e bom som por alguém com mais peso do que qualquer um ali, não havia mais nada que pudessem fazer para desfazer o que tinham tentado apagar. A vergonha deles não era pela minha patente. Era pela própria mentira, pela narrativa que sustentaram com tanto afinco, agora desmontada peça por peça, e pela constatação inevitável de que, mesmo com todo o esforço, eles falharam em me impedir de existir. Eu permaneci de pé, imóvel, como uma coluna dentro de uma casa que desabava em silêncio. A cerimônia estava terminada, mas a queda deles apenas começava. As palmas começaram devagar. Primeiro foram os oficiais que vieram com o coronel, em gesto automático, militar, solene. Depois, a tenente Lorena e sua equipe. Em seguida, alguns convidados se entreolharam, como se buscassem autorização no rosto uns dos outros, e, sem convicção, mas também sem escolha, começaram a acompanhar. Não foi uma explosão de aplausos, nem um ato de celebração. Era outra coisa. Era um tipo de reconhecimento envergonhado. Um gesto que não vinha de orgulho, mas de culpa. Aquelas palmas soavam como um pedido de desculpas feito tarde demais. Soavam como a queda de um muro que, por tanto tempo, serviu para separar o que eu era do que eles queriam que eu parecesse ser. Minha mãe ainda estava de pé. Não aplaudia. Seus braços cruzados à frente do corpo formavam uma barreira tão frágil quanto inútil. O colar de pérolas havia se deslocado ligeiramente,
e uma das argolas das orelhas dela estava torta. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Um olhar de quem vê o palco ruir. Ela tentava sustentar um sorriso que nunca foi completo, mas seus olhos não mentiam. Estavam secos, mas vazios. Meu pai permanecia no sofá, os olhos cravados no chão, o maxilar travado, a mão direita espalmada sobre a coxa. Quando os aplausos alcançaram a sala inteira, ele ergueu a cabeça devagar, como quem volta à superfície depois de muito tempo submerso, e me olhou pela primeira vez naquela noite. Não disse nada, mas então, quase como quem cede por reflexo, começou a bater palmas. Foi um som fraco, hesitante, como um eco de um mundo que ele não reconhecia mais. Meu coração não se apertou. Não houve ternura em vê-lo assim. Só um silêncio interno profundo, como quem finalmente entende que o respeito, quando não vem por amor, vem por imposição. Ele bateu palmas por obrigação social. Bateu palmas porque todos estavam batendo, porque naquele instante, me aplaudir era a única forma de fingir que ele nunca tentou me apagar. Minha mãe demorou mais. O corpo dela ainda resistia, mas os olhares começaram a pesar sobre ela. Convidados que antes a elogiavam por ter uma filha tão educada, agora a observavam em busca de alguma reação humana. E ela entendeu que o jogo havia virado. Que, mesmo tentando sustentar a narrativa de que aquele sucesso era um acidente, um acaso, uma consequência distante de decisões que ela não aprovou, nada mais a protegeria da evidência esmagadora no centro da sala. Então ela aplaudiu. Uma vez. Depois outra. Palmas secas, controladas, rápidas, como quem quer terminar logo. Mas a cena já estava feita. Pela primeira vez em toda a minha vida, meus pais bateram palmas para mim, não por terem se orgulhado espontaneamente, mas porque o mundo lá fora, aquele que eles tanto queriam impressionar, agora sabia quem eu era, e não havia como continuar fingindo. A farsa desmoronava devagar, e era visível. O suor no rosto do meu pai, a rigidez do corpo da minha mãe, o desencaixe. Tudo era desconforto. Eles estavam dentro da própria casa, mas nada ali pertencia mais a eles. E não porque alguém tirou, mas porque, ao me negar por tanto tempo, esvaziaram cada parede com suas ausências. Quando os aplausos cessaram, seguiu-se um silêncio ainda mais poderoso. Ninguém sabia o que dizer. Os oficiais se despediram com leveza, alguns me cumprimentando, outros apenas assentindo com respeito. Lorena apertou minha mão com firmeza e disse: "A senhora agiu com uma dignidade que pouca gente teria." Eu agradeci, sem baixar os olhos. Quando o último deles saiu, restaram apenas os convidados e minha família. Aquele grupo que, por conveniência, sempre me colocou no papel da filha errada, da exagerada, da mulher difícil. Minha irmã tentou se aproximar com uma piada. Disse algo sobre a medalha combinar com a cor da sala. Eu apenas olhei. Ela recuou. Meus pais não se moveram. Talvez esperassem que eu dissesse algo, que eu desse alguma chance de reconstrução. Mas eu permaneci ali, de pé, com a postura que aprendi a manter mesmo sob pressão. A mesma postura que sustentei em campo, diante de homens armados, de noites sem dormir, de ordens difíceis. Aquela postura agora estava diante deles, e eles não tinham para onde fugir. Minha mãe tentou mais uma vez com um comentário sobre a visita do coronel. Impressionante ele lembrar de você depois de tanto tempo, não é? Eu a olhei como quem olha um fantasma. E então me aproximei da mesa, retirei o arranjo de flores e coloquei o certificado no centro. O brasão brilhava mais do que qualquer louça na casa. Vocês não precisam mais fingir que me apoiam. Eu nunca precisei disso. A frase saiu sem raiva, sem tremor. Como um relatório final. Eles não responderam, porque sabiam que qualquer palavra seria só mais um capítulo da encenação. A verdade, naquela noite, já havia sido falada por outra boca, por outra farda, por outra hierarquia. E diante disso, não havia argumento. Apenas o que sobrou. O som das palmas que bateram tarde demais. A noite terminou do jeito que todas as outras deveriam ter começado, com silêncio e verdade. Após os aplausos e os cumprimentos formais, a sala lentamente voltou a se esvaziar. Os convidados foram saindo aos poucos, evitando encontrar meus olhos por muito tempo, como se olhassem para alguém que já não pertencia mais àquele plano doméstico de rotina e obrigação. Era como se por um breve momento todos ali tivessem compreendido o peso que eu carregava e o espaço que me foi negado durante toda uma vida, e agora
diante da evidência de quem eu realmente era, nenhum deles conseguia mais sustentar os pequenos teatros sociais que mantinham com meus pais. As frases de despedida saíram comedidas, hesitantes, como se todos entendessem que aquela casa havia perdido o controle sobre a própria narrativa. Quando o último convidado atravessou o portão e o trinco metálico soou no escuro da noite, eu permaneci ali, em pé, no centro da sala. Meus pais também, mas não como anfitriões, como sobreviventes do próprio silêncio. A cozinha ainda tinha taças sujas, os restos da sobremesa que ninguém provou, e as flores que minha mãe escolhera a dedo para a composição da mesa. A TV ligada sem som mostrava um programa qualquer, esquecido em segundo plano. Meu pai ainda segurava a taça de vinho, já quente, intocada. Minha mãe mexia nas próprias unhas, como se procurasse algo para rasgar. Ninguém falava, até que eu me movi. Atravessei o corredor sem dizer uma palavra. Entrei no quartinho dos fundos e fechei a porta com firmeza, não por raiva, mas por respeito ao fim. Comecei a dobrar minha farda com a precisão de sempre, encaixando cada dobra como quem sela um ciclo. Guardei a medalha na mesma caixa onde mantinha meus documentos militares e a coloquei dentro da mochila. O quarto, do mesmo jeito que estava no dia em que cheguei, parecia ainda menor, mas eu não era mais a mesma, e por isso, ele não me cabia mais. Em cima da mesinha de canto, havia um envelope branco. Eu o havia preparado na semana anterior, muito antes de saber que a cerimônia aconteceria naquela casa. Nele havia uma cópia autenticada da escritura do imóvel e uma transferência registrada em cartório. Não para mim, mas para um novo proprietário. A casa havia sido vendida legalmente, 2 dias antes, em segredo, por mim. O nome na escritura ainda era parcialmente meu, herança antiga mal resolvida que eles sempre evitaram regularizar por preguiça e arrogância. Eles achavam que tinham a posse absoluta, que eu estava apenas de passagem, que eu dependia deles por falta de alternativa. Mas como tudo na minha vida, eu fiz em silêncio, firme, com estratégia, e com a precisão de quem aprendeu que a vingança mais elegante não vem com barulho. Ela vem com papel timbrado. Saí do quarto pela última vez sem olhar para trás. Atravessei a casa vazia e parei na sala. Meus pais estavam sentados, um de frente para o outro, mas sem se encarar, como se fossem cúmplices de um erro que não sabiam como desfazer. Eu deixei o envelope sobre a mesa, no mesmo lugar onde, horas antes, repousava o brasão da minha medalha. Ao lado dele, coloquei a chave do portão dos fundos. Quando minha mãe finalmente olhou para mim, a expressão dela não era mais de altivez. Era de uma mulher que se deu conta de que perdeu. Não apenas o controle da narrativa, mas a filha que ela fingiu não ter. Eu a encarei por um segundo a mais, apenas para que ela soubesse que tudo aquilo foi visto, sentido, registrado. "Você vai para onde?" meu pai perguntou, a voz baixa, quase engolida pelo som da televisão. Eu o encarei por longos segundos. "Para onde eu quiser", respondi, e então me virei, sem pressa. Atravessei a porta da frente, a mesma que por anos me foi negada. Respirei fundo quando senti o ar fresco da noite tocar meu rosto. A rua estava quieta. Nenhuma luz acesa nas casas vizinhas. Apenas o som distante de um cachorro latindo e o rangido do portão quando o abri. Atravessei o jardim sem me despedir, porque não havia despedida a ser feita. O que existia ali era um fim, e fins não pedem permissão. Entrei no carro que já me esperava com o motor ligado. Lorena estava ao volante. Ela não disse nada, mas me lançou um olhar cúmplice, como alguém que entende, como alguém que viu muitas batalhas, e reconhece quando uma foi vencida sem que fosse preciso disparar um único tiro. Quando o carro virou a esquina, olhei pelo retrovisor. A casa ainda estava lá, silenciosa, iluminada por dentro, mas diferente. Agora, sem comando, sem mentira, sem domínio. Apenas um espaço físico aguardando a visita de uma nova realidade que chegaria dentro de 48 horas com a assinatura do novo proprietário. 2 dias depois, meu telefone tocou. Não atendi. Era minha mãe. Depois veio uma mensagem. "O que você fez?" Apaguei sem ler o resto. À tarde, outra ligação. Dessa vez do advogado da família. Ele queria saber se eu tinha realmente assinado aquilo. Eu confirmei com uma frase curta. "Está tudo protocolado." E desliguei. Nunca mais retornei. Nunca mais entrei naquela casa. Nunca mais quis saber o que aconteceu
Depois que eles descobriram que a filha invisível havia sido, o tempo todo, a única que tinha o poder de decidir o fim. Hoje, durmo num apartamento pequeno, silencioso, de frente para um campo de treinamento onde jovens recrutas aprendem a caminhar com firmeza. De vez em quando, assisto pela janela e penso em como é irônico. Meus pais queriam que eu servisse chá, lavasse banheiro, dobrasse guardanapos. Eu aprendi a comandar pelotões. E no fim, o maior comando que executei foi sobre a própria história que tentaram me arrancar. Eles me criaram para servir. Eu me tornei comandante. E agora, sem precisar levantar a voz, sem quebrar copo, sem bater porta, deixei sobre a mesa o documento que selou o fim do império doméstico, onde por tanto tempo me foi negado o direito de existir.